Eu não sou advogado, eu não estudei direito, mas eu me reservo o direito de reconhecer um absurdo ditatorial quando eu vejo um. Tem coisas que são simplesmente injustificáveis em um país que se diz democrático. Os empresários que sofreram busca e apreensão na semana passada por determinação do Alexandre de Moraes em mais um inquérito aberto legalmente, porque pelo menos isso eu sei. Eu sei que um juiz não pode abrir um inquérito, ser a vítima, investigar e determinar. Isso eu sei. Eu sei porque nós já vivemos a nossa vida inteira em um país onde isso não poderia acontecer, a não ser nesses últimos 3 anos que permitiram que isso acontecesse. Então, a gente viu que aquilo é um absurdo, baseado num artigo de um tabloide de esquerda, que é o Metrópolis. Então, e aí a situação ficou tão complicada para Alexandre de Moraes, mas tão complicada, que até mesmo os juristas que estavam meio que do lado dele, são juristas de esquerda, estavam falando já. Ele tem que mostrar o porquê que ele tomou essa decisão. Nós precisamos entender o porquê que um artigo de jornal foi o bastante para fazer busca e apreensão na casa de pessoas inocentes que não tinham nem sequer nenhum crime, nunca tiveram ficha na polícia. Pessoas que geram emprego, que contribuem com o país. Bom, ele decidiu publicar agora os seus motivos. E é ridículo. Seria melhor se ele tivesse ficado em silêncio. Mensagens de empresários que defenderam golpe indicam possibilidade de atentado contra a democracia. Esse golpe, que eles usam essa palavra constantemente, é o povo mostrando a sua indignação por uma corte que descondena um criminoso para tentar colocá-lo na presidência. É isso. São pessoas no grupo privado do WhatsApp dizendo, olha, é um absurdo, nós não podemos aceitar. Eles querem colocar um criminoso na presidência. Isso é um golpe. Então, se você já falou isso em algum grupo do seu WhatsApp, eu sugiro que você apague imediatamente, pois você também poderá ter a sua liberdade perseguida. Ministro retirou o sigilo da decisão que autorizou busca e apreensão contra grupo bolsonarista que debatia ruptura democrática. Defender a Constituição e dizer que um bandido não pode ser presidência é ruptura democrática. Despacho cita capacidade socioeconômica de empresários para financiar ações do tipo. Sabe por que eles foram perseguidos? Porque eles são ricos. Mas vamos lá. O ministro do Superior Tribunal Federal, busca e apreensão contra empresários bolsonaristas que debateram a possibilidade de um golpe de Estado. Eles debateram a possibilidade de não aceitarem Lula na presidência. Por terem feito isso, olha a justificativa do Moraes. Eles debateram a possibilidade. A possibilidade de algo agora leva à prisão, busca e apreensão, destruição da vida de alguém. E aí ele tenta explicar, olha lá, bem aqui. Não há dúvidas de que as condutas dos investigados indicam possibilidade de atentados contra a democracia e o Estado de Direito. Não há dúvidas. Eu li lá no jornalzinho do Metrópolis, eu vi lá o Luciano Huck falando, é um absurdo. Ele falou, porra, então vamos ter que destruir a vida desse povo. Utilizando-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais. Não havia nada na conversa que foi publicada no Metrópolis sobre divulgação em massa. Quem faz isso é a esquerda, tá? Com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão à independência do Poder Judiciário, o Estado de Direito e a democracia, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa identificada, e também no inquérito, ambos da minha relatoria, desfecho da decisão. Ou seja, ele, na cabeça dele, reconheceu que existem as milícias digitais. Ele afirmou em um inquérito X. E aí, nessa decisão, ele usa a afirmação dele do inquérito X para tomar essa decisão no inquérito Y. É isso aqui, gente. Organização criminosa identificada no artigo tal e também no artigo tal, ambos da minha relatoria. Ele identifica os trem e aí ele usa a identificação dele em artigos, em inquéritos, em outros inquéritos para definir a opinião. Meu Deus. Esses inquéritos citados por Moraes citados por Moraes, o que ele é relator também, tá? Só para você entender. Investigaram a disseminação de fake news e ameaças contra membros do STF e autoridades federais e o funcionamento de uma milícia digital com os mesmos objetivos. A famosa milícia digital. Meu Deus, gente. Aí eu tô lá divulgando a milícia digital do PT, da esquerda, financiada com dinheiro público e ninguém faz nada. Ninguém faz nada com esse povo.
Segundo Moraes, as condutas sugeridas pelos empresários nas mensagens trocadas pelo celular são abarcadas por esses inquéritos, notadamente pela grande capacidade socioeconômica do grupo investigado a revelar o potencial de financiamento de atividades digitais ilícitas em incitação a práticas de atos antidemocráticos. Na espécie estão presentes requisitos do artigo tal. Tipo assim, Moraes afirmou que a busca e apreensão na casa dos investigados se justificou, pois havia indícios de que poderiam ser encontrados elementos que provem irregularidades. Gente, é tudo uma conjectura. Tudo uma conjectura de um jornalzinho, de um artigo num jornal, e ele tá indo atrás de pessoas que nunca cometeram crimes. Isso é surreal. O que está acontecendo no Brasil é surreal, gente. Meu Deus do céu. Olha lá, como é que é? Na espécie estão presentes os requisitos do processo penal para que a ordem judicial de busca e apreensão no domicílio pessoal, pois devidamente motivada em fundadas razões que, alicerçadas em indícios de autoria e materialidade criminosa, que autoria, que materialidade, sinalizam a necessidade de medida de colher elementos para provas relacionadas à prática de infrações penais. Gente, resumindo, eu vou resumir para você. Ele mandou bloquear as contas telefônicas, as contas das redes sociais, pegar os celulares e aparelhos eletrônicos de empresários, porque ele leu num artigo de um jornal que esses empresários estavam extremamente indignados e putos com o que a nossa Suprema Corte está fazendo. Estão putos. Se você está puto, não verbalize a sua raiva, a sua indignação, porque você também pode ser preso. E aqui mais um trecho da decisão. Em face das circunstâncias apontadas, imprescindível a realização de diligência. De acordo com o que eu li ali e não gostei, ficou imprescindível mandar a Polícia Federal na casa dessas pessoas. Ficou imprescindível, não tinha como. Inclusive com afastamento excepcional de garantias individuais. Isso, inclusive ignorando garantias individuais, devido processo legal, sistema acusatório, a Constituição, ignorando os direitos universais, direitos humanos, ignorando tudo. Porque eu li lá no Metrópolis e não gostei do que eu li. Então eu vou acabar com a vida dessas pessoas. Que não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Tampouco. Que atividade ilícita? Tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos sob pena de desrespeito ao verdadeiro Estado de Direito. Ao verdadeiro Estado de Direito. Assim se torna necessária e adequada e urgente a interrupção de eventual propagação de discursos como conteúdo de ódio. Quem define o que é conteúdo de ódio? Discordar da esquerda? Ficar com raiva porque descondenar o maior criminoso da história para colocá-lo na presidência? Se você falar isso é um discurso de ódio? Subversão da ordem. Que ordem? Não tem mais ordem. Se houvesse ordem, a Constituição estaria sendo respeitada, o sistema acusatório estaria sendo respeitado. A gente está pedindo justamente que a ordem volte a reinar. Meu Deus do céu, é desesperador. Nós estamos justamente pedindo que a ordem volte, que o Estado democrático volte a funcionar. Meu Deus. Incentiva a quebra da normalidade institucional. Nós queremos a normalidade institucional. Meu Deus, eu não dou conta de ler. Eu leio um trem desse e embrulho o estômago. Mediante o bloqueio de contas em redes sociais, Facebook, Twitter e tudo, destruindo a vida dessas pessoas. Então, vou esclarecer. Nós só queremos que a ordem volte, que a Constituição seja respeitada, que os processos do sistema acusatório volte a funcionar, que o Estado democrático seja sério. Nós só queremos isso. Só que você ficar indignado porque isso não está acontecendo, Polícia Federal na sua casa. Eu não sei mais nada. Eu já não sei mais, eu desisto. Sinceramente, a situação tá tão... o povo tá tão alucinado. E a imprensa batendo palma para isso é tão preocupante. Eu não sei. Mas como eu disse, eu não sou advogado, né? Eu não estudei direito, eu não sei de nada. Vai ver é isso que é a democracia e eu que estava errado a minha vida inteira. Pode ser isso. Ei, se for, me desculpe. Desculpe aí, iluminados ministros, eu, na minha ignorância, achava que a democracia tinha liberdade de expressão, tinha sistema acusatório sendo respeitado, tinha uma Constituição, tinha os protetores da Constituição. Era isso. Mas eu estou vendo agora, ainda bem que eu estou aprendendo, né? Ainda bem que eu estou aprendendo. Um abraço.